A casa parecia segurar o fôlego com ele, como se os muros soubessem que o chão range sob passos que não reconhecem mais como seus. O dia já tinha deixado de ser apenas dia, e dentro do quarto que outrora foi refúgio, o silêncio pesava como um guardanapo de gente que não quer ver. O corredor cheirava a pó antigo, a madeira úmida de uma casa que não se arranha apenas pelo tempo, mas pela forma como as pessoas o atravessam sem cuidado. O ranger do assoalho, o tic-tac do relógio da sala e os murmúrios distantes que atravessavam a madeira faziam da casa uma testemunha silenciosa. Valentina entrara na casa pela manhã como quem retorna de uma reunião bem-sucedida. Risos contidos, gestos precisos, uma fala vista de longe como firmeza. Lucas surgiu ao lado dela, com a cabeça erguida, o corpo tenso na posição de quem sabe que cada decisão tem peso maior do que parece. O quarto do pai, antes sagrado, endereço de histórias, de fotos amareladas e de segredos que não deveriam ver o dia, tornou-se o alvo do rearranjo. Este é o espaço do casal, disse Valentina, voz quente, sem fugir do tom de decisão. E como quem marca o fim de uma conversa antiga, a porta se abriu com aquele empurrão que não precisa de chave para confirmar o que já estava decidido. Arthur, sentado na beirada da cama, observou o mundo reduzir-se a uma sombra do que costumava ser. Os olhos, que já tinham visto muitas coisas, carregavam uma mistura de dúvida e cansaço. O quarto, antes dele, tornou-se um lugar de passagem para outro. Quando a voz de Valentina cortou o ar, dizendo que era hora de ceder espaço ao casal, o pai percebeu que o tempo, por fim, não era um aliado, mas uma lâmina que se move devagar, cortando o que ainda restava de dignidade. Ele não gritou. Não havia espaço para gritar sem ferir quem precisava mais do que ele mesmo de uma casa que o reconhecesse. Então, ergueu-se, apenas para ser visto de novo na fronteira entre o lar que amava e o lugar que começava a perder. A expulsão não foi anunciada com revolta, mas com uma frieza que parecia medir cada palavra para não deixar sobrar nenhuma culpa pública. Arthur ouviu com a distância que um homem que já perdeu o próprio quarto conquista as definições sobre convivência que Valentina parecia recitar como se fossem máximas de negócio bem fechado. Lucas, ao lado da mãe, manteve uma expressão que parecia falar de lealdade ao que parecia correto, ao que era visível aos olhos da vizinhança. O peso do olhar dos outros, aquele público invisível que sustenta as aparências, não era menor que o peso das próprias lâminas invisíveis que cortavam a relação entre pai e filho. A casa, que sempre guardou o cheiro de madeira velha, bolsas de couro encostadas em móveis, água quente que nunca é suficiente, agora respirava diferente. A cada passo, Arthur sentiu o chão ceder um pouco sob ele, a sala ganhar outra função, a porta que antes era só passagem se tornar símbolo de uma fronteira que não aceita mediadores. Dormiu no chão da sala, com o cobertor gasto cobrindo-lhe as pernas, e o peso do mundo em cada respiração que batia na madeira. O sono não veio de imediato, veio como uma pausa forçada, o corpo tentando custodiar a memória de coisas que não cabiam mais ali dentro. Foi então que, na quietude de uma manhã que parecia ter esquecido de passar, Arthur descobriu um vislumbre antigo. Uma gaveta entreaberta, escondida entre roupas que não tinham mais lugar naquelas paredes, guardava um papel amarelado. Um papel sem remetente, sem carimbo, apenas inkings desbotados que resistiam ao tempo. Não havia conteúdo que pudesse justificar a dureza da decisão anterior, mas havia uma sugestão, quase demasiado frágil para desesperar. O papel permaneceu ali, respirando junto dele, como se lembrasse que a verdade antiga não sola ser esquecida de uma vez por todas. O cheiro de papel antigo subiu, impregnando as narinas com uma memória que parecia pertencer a outra família. Entre o movimento das cortinas, as palavras sem assinatura pareciam explicar uma razão que ninguém tinha dito em voz alta. O guardião de que tanto falavam nos corredores, a figura que aparecia em cartas e documentos guardados, era alguém que decidia quem ficava e quem saía. Não havia confirmação, apenas a sombra de uma história que rondava as bordas do quarto. A carta, ainda que sem remetente, parecia perguntar a cada um a mesma coisa.
O que é justo quando a aparência exige respeito e a verdade parece exigir choque? Foi ali, no limite entre o que se fala e o que se faz, que o dilema começou a piscar na cabeça de Arthur. Não era apenas um espaço que se perdia. Era uma lembrança de como a história de uma casa se faz de concessões, de acordos escondidos, de compromissos que custam mais do que o valor financeiro de uma pele de poeira. A expulsão, que parecia simples reorganização, trazia consigo a sagrada e perigosa tarefa de manter uma máscara pública, e, no fundo, o medo de que a verdade pudesse custar tudo. E no meio desse turbilhão, a pergunta que a casa não pode evitar ecoou de uma forma simples, direta, quase cruel. Você, leitor, concordaria em expulsar alguém para proteger a imagem de uma família diante do que o mundo pode dizer? O peso dessa ideia não cabe num único silêncio. Ele se impõe a cada passagem de parede, a cada foto que treme na moldura, a cada batida do relógio que parece contar uma mentira bem contida. A dúvida não é apenas sobre o que acontece amanhã, mas sobre quem somos hoje, quando escolhemos deixar alguém que amamos sem o espaço que precisa. Quem terá abrigo amanhã, se não mudar de rumo? A casa parecia respirar comigo, mas não da mesma maneira que antes. O som do piso de madeira rangia sob os passos de Arthur. Cada estafa de madeira era como um lembrete do tempo que passou e do tempo que ainda poderia perder. O que era público era a hospitalidade contida, a maneira com que Valentina recebeu visitas, com o sorriso preparado, a voz que soava firme, segura, como se alguém estivesse sempre assistindo, corrigindo cada espaço, cada silêncio. Atrás daquela máscara, porém, o silêncio pesava. Não era apenas o silêncio de quem não falava, era o silêncio de quem fingia não ouvir. Arthur caminhou pela casa vazia, o estacato dos passos e o tilintar do relógio marcando o compasso da solidão que se alongava. O sofá parecia maior do que lembrava, porque a distância entre ele e o resto da casa tinha crescido de modo insidioso, não violento, apenas definitivo. Valentina conduzia a vida ali como quem dirige um concerto. Cada gesto, cada risada, cada pergunta parecia uma nota de uma partitura que ele reconhecia, embora não mais pudesse tocar. Lucas, ao lado, continuava a cumprir o papel de filho presente apenas na aparência, mantendo o tom cordial, o perdão contido e a culpa estritamente contida no canto do lábio quando olhavam para o pai. Entre o entrelaçar de cortinas, Arthur percebeu os sinais da máscara pública de Valentina, o modo como ela se aproximava das memórias que a família ostentava como troféus de honra, o cuidado com cada objeto que falava de bom comportamento. O quadro antigo da família, as cartas amareladas, até o modo como o croeiro da lareira parecia ter sido estrategicamente deixado para impressionar as visitas, tudo então entrava numa ordem preparada para aquela noite. Era como se a casa tivesse aprendido a falar outra língua, a língua da reputação, da convivência sem ruídos desnecessários, mas havia ruídos que escapavam, ainda que contidos. Arthur notou os cabos que serpenteavam sob o rodapé, invisíveis na vista, quase musicais na forma como eram manuseados pelos dedos daquelas visitas que chegavam para justificar a vida em comum. Cabos que pareciam manter a casa sob controle, como se a cada tomada de decisão alguém apertasse um botão para manter a aparência. Não eram apenas fios, eram promessas de continuidade, de normalidade, de tudo continuando como se nada tivesse sido dito no quarto que foi arrancado da cama do pai. E ele se perguntou então em que medida a casa era cúmplice das mentiras que se diziam em voz baixa, sob o sussurro das visitas, sob o ranger do assoalho que parecia cobrar aluguel a cada passo. Foi quando o que parecia mais comum revelou o que não deveria. Um bilhete escondido na moldura da porta, com tom de segredo. Não era uma carta de amor, não era uma recusa aberta a qualquer acusação. Era um recado menor, uma frase que deixava transparecer uma rede de intenções que não transparecia aos outros, apenas a quem soubesse ouvir o peso de cada palavra. O bilhete não explicava tudo, mas sugeria que havia contrapesos, que a expulsão não era apenas uma decisão de convivência, e sim uma peça dentro de um quebra-cabeça maior. Arthur guardou o papel, não por desespero, mas por curiosidade disciplinada. As palavras tinham o silêncio daquilo que não se pode descrever em voz alta. E ainda que a máscara da casa estivesse firme,
Cada linha dele mostrava uma rachadura possível, uma pista para o que poderia estar por vir. A máscara pública de Valentina não era apenas um manto social, era a armadura de quem precisa manter intacta a imagem para proteger um patrimônio, para evitar que segredos naufragassem o que restava de respeito. Ela oferecia sorrisos para as visitas, firmeza na voz e um olhar que não deixava escapar a menor dúvida. Enquanto isso, Arthur, observando pela janela, via a distância entre as palavras ditas em voz alta e as intenções que roíam por baixo. O resto da casa conversava menos do que o silêncio que se impunha entre eles, o medo de uma verdade que pudesse destruir o que tinha sido mantido, ano após ano, como uma fortaleza de orgulho familiar. Foi então que a dúvida ganhou corpo, não como uma explosão, mas como uma maré que sobe devagar. Vale a pena manter a paz pública custe o preço do próprio lar? Ou seria mais correto, mais humano, enfrentar a verdade, mesmo que isso quebre o que resta de convivência? A despeito de tudo, Arthur não aceitava a ideia de desabar sem luta, ainda que a luta o levasse a colocar seus próprios desejos de lado. Ele sabia que não poderia se curvar a uma mentira que se chamava proteção, quando a proteção exigia apagar memórias que definiriam quem eles eram de verdade. Valentina continuava a entregar a vida que o mundo via, enquanto por dentro seu rosto revelava uma estratégia de contenção. Cada respiração parecia medir o quanto poderia ser dito sem que a casa ruísse em sua cadência pública. Dona Rosa, a vizinha que observava de perto, aparecia como uma testemunha silenciosa de uma rachadura que ninguém ainda ousava tocar. O tipo de observação que guarda chaves de uma verdade que pode derrubar muros, ou, pelo menos, derrubar a fachada de uma casa que não quer mais caber dentro de si. E no meio de tudo, o peso da lembrança que cada objeto carregava insistia em falar mais alto. O cheiro de pó antigo, o couro de móveis envelhecidos, o pão de alho que sempre aparecia na cozinha de quem aceitou o custo de manter as aparências intactas. Arthur tocou o quadro antigo da família, como quem tenta resgatar uma parte de si mesmo que ficou para trás quando a porta foi trancada contra ele. A carta sem remetente, o bilhete recém-descoberto na moldura da porta, a ideia de que há alguém movendo as peças de fora, tudo isso se entrelaçava numa neblina de suspeitas que ainda não tinha consenso, mas já mudava a maneira de ver cada gesto. Se por um lado a casa tentava se manter como um lugar de memória, por outro, o peso moral crescia, silencioso, dentro dele. O dilema não era apenas o espaço do quarto, mas o que aquele espaço significava na vida de todos. Um acesso a uma história que não poderia mais ser escondida, uma verdade que exigia ser enfrentada sem que nenhum rosto saísse intacto. E enquanto o relógio continuava a marcar o tempo, Arthur sentiu o aperto da responsabilidade. Não era apenas sobre ele. Era sobre o que cada decisão deixaria para Lucas, para Valentina, para Dona Rosa, para a própria casa que, apesar de tudo, ainda resistia. Qual seria a hora certa para falar? Qual seria o preço de escolher a verdade? Ele não tinha respostas claras, apenas um senso de que cada escolha deixava um rastro que não poderia ser apagado. A máscara pública continuava a brilhar, mas agora também cintilava com a sombra de segredos que não podiam mais ficar à sombra. E, no silêncio da casa, a pergunta que outrora parecia apenas poética começou a depender de uma ação real. Quem tinha o direito de manter o equilíbrio quando o equilíbrio dependia de mentiras contidas? Quando a máscara cai, tudo muda. A casa parecia ter prendido o fôlego junto com Arthur quando ele empurrou a porta do quarto, ainda despedaçado pela nova ordem de quem poderia ou não morar ali. O ar carregava o cheiro de madeira antiga, poeira e o sedoso amargo do pó que só o tempo deixava nas frestas das gavetas. Ele se moveu com a cautela de quem pisa sobre lembranças, cada passo uma pergunta sem resposta, cada objeto afastado como se afastasse também uma parte de si. A cama, tão conhecida, agora era apenas um container de silêncio, o cobertor virado para o lado oposto, como se a própria casa tivesse virado as costas para ele. Foi então que o arco de madeira do armário pareceu ceder diante de uma sombra de gaveta que não deveria estar ali.
uma pequena passagem, quase imperceptível, que ele só notou porque o dedo encostou num encaixe gasto e ouviu o estalo suave de madeira velha. O ar ficou mais frio, o coração mais pesado. Ele empurrou a gaveta e, atrás de roupas dobradas, encontrou uma carta sem remetente, escondida como se alguém a guardasse para alguém que nunca poderia ler. O papel era amarelado pela idade. A tinta desbotada rendia-se às curvas das palavras quase invisíveis aos olhos cansados. Ele segurou-a pela borda, o cheiro de papel antigo subindo à memória de outra casa, de outra noite em que a família ainda cabia inteira ali dentro. Não havia assinatura. Apenas uma frase firme, curta como um golpe. Custos de convivência deveriam ser pagos pelo guardião desta casa. E abaixo, uma linha que parecia ter sido riscada, quase apagada pela pressa de não deixar testemunhas. Manter o equilíbrio, custe o que custar. Arthur deixou que a carta respirasse por uns instantes, como se pudesse ouvir o eco das palavras atravessando o tempo e chegando até ele com uma insistência quase física. A frase, repetida em silêncio, parecia fazer um mapa dos sentimentos que o cercavam. A certeza de que aquele quarto, aquele espaço, era mais do que paredes, era a memória de uma vida que vinha de trás, de uma dívida antiga que não era apenas dele, nem apenas da mulher que dizia pertencer ao filho dele. Valentina, pensou, não era apenas a esposa que ele via nos longos dias de visita. Ela era a guardiã de algum segredo que a casa mantinha como um segredo próprio. O mais perturbador não foi o conteúdo direto da carta, mas o modo como ela pincelava a ideia de um custo, de um peso que precisava ser entregue por alguém que, de certa forma, já não tinha voz para protestar. A mão dele tremia levemente, não pela idade, mas pela súbita percepção de que aquilo tudo não era uma briga pelo quarto, nem uma simples disputa entre pai e filha política da vida moderna. Era uma revelação de uma história que ele não conhecia, uma história que o conectava a uma dívida antiga entre a família e que, de alguma maneira, ligava a mãe de Arthur, uma figura que o tempo parecia ter empurrado para o esquecimento. A carta não explicava tudo, apenas insinuava uma linha tênue entre justiça e proteção da imagem pública, entre honra e segredo que não podia sair de dentro das paredes. Enquanto os dedos folheavam o papel, o som do relógio na sala parecia acelerar, como se cada tic-tac soubesse que ele estava chegando perto de algo que mudaria o peso de tudo que já tivera feito. O parágrafo não dizia explicitamente que Valentina tramava para expulsá-lo, ainda não, mas insinuava que a pessoa que ficaria devendo aquilo que a casa exigia era o guardião, não o homem que já ocupava aquele espaço há décadas. A assinatura era ilegível, uma linha segura que atravessava a margem. Dificilmente alguém poderia decifrá-la sem romper o silêncio que mantinha o laço de aparências. E ainda assim, o que estava escrito ali era claro o suficiente para acender uma dúvida que havia sido adormecida por muito tempo. Havia uma dívida oculta entre as gerações, amarrada a cada tijolo da casa. E Valentina poderia estar usando o peso desse passado para justificar o que parecia ser uma simples mudança de quarto. O que tornava a leitura tão inquietante não era apenas o conteúdo isolado, mas a forma como ele se conectava a sinais já perceptíveis na casa. O jeito como Dona Rosa, a vizinha, falava com cautela, o modo como Lucas contava as coisas com uma atenção que escondia a própria culpa. O silêncio que repousava nos corredores como se aguardasse a próxima frase para confirmar ou negar tudo. A carta parecia ser o primeiro pedaço de uma janela que se abriria aos poucos, revelando que a expulsão do pai não era apenas uma consequência de uma decisão doméstica, mas o resultado de uma trama maior que buscava manter uma imagem impecável à custa da verdade. Ele leu de novo, calmo, olhando mais uma vez para o papel que agora repousava sobre o pé da cama. O guardião, dizia a linha final, não era alguém visível, não era apenas ele, era alguém ou algo que a casa reconhecia como responsável pela ordem que mantinha as aparências. A assinatura, ainda ilegível, parecia carregar a tatuagem de uma história que não cabia nos jogos de poder que o tempo impôs, mas que, de alguma forma, continuava a ditar quem ficaria com o direito de existir plenamente dentro daquele espaço que todos chamavam de lar. Um silêncio contido desceu sobre ele.
pesado e gelado. A revelação que o havia encontrado não era ainda uma revelação completa, mas um começo. O começo de uma cadeia de pistas que lacravam a convivência em uma teia de segredos que ninguém ousava nomear de verdade, ainda que todos sentissem o peso disso nas costas. Ele fechou a gaveta com cuidado, colocou a carta de volta no lugar que a guardava e deixou o quarto respirar por um instante, como se o quarto pudesse, por fim, devolver a ele o fôlego que perdera com o peso de uma decisão ainda não tomada. Ao descer as escadas, a casa pareceu mais estreita, os passos de Arthur ecoando de forma quase sádica em cada piso, lembrando que a verdade, por maior que fosse contida, não deixaria de buscar a luz. E ali, no meio de conversas que não eram completas, ele sentiu que o segredo era uma força invisível que movia a narrativa sem pedir permissão. Valentina, Lucas, Dona Rosa, todos eles sabiam que aquele papel não era apenas uma peça de papel, mas uma peça de um quebra-cabeça que ainda não mostrara o quadro inteiro. O caminho à frente seria de escolhas, não de certezas, e cada decisão carregaria o peso de um lugar que já não podia ser chamado de apenas casa. Você concorda em manter um segredo antigo para proteger a dignidade da casa? O que essa assinatura realmente significa para quem está aqui? A casa parecia menor a cada passo, como se o espaço fosse comprimindo-se para ouvir o que não deveria ser dito. Valentina caminhou pela sala, o sorriso treinado ainda colado aos lábios, e tentou encaixar a expulsão de Arthur dentro de uma narrativa de convivência pacífica, de necessidade prática, de um casal que precisa de um quarto para si. Ela falava baixo, sem elevar a voz, como se cada sílaba fosse um freio lançado sobre o coração de alguém que ainda luta para respirar no próprio lar. Lucas apareceu na porta do quarto, a expressão contida, e o tom dele sinalizou que a conversa era menos sobre espaço físico do que sobre a percepção pública. É simples, pai fica em sala, nós dois cuidamos do resto da casa, disse Valentina, medindo cada palavra para não soar como ofensa, para não entregar que o motivo verdadeiro tinha menos a ver com conforto do que com imagem. Arthur ficou à margem do corredor, o olhar fixo na borda do tapete, onde o desgaste contava a história de 1000 passos dados ali por uma geração que não reclamava. Ele ouviu a justificativa, repetiu-a mentalmente, sentiu o peso da máscara que Valentina vestia diante do filho. E, enquanto a conversa se desenrolava, Dona Rosa surgiu da cozinha, como quem não quer a coisa, mas sabe que tudo o que se cala ali pode salvar ou condenar alguém. Dona Rosa, a vizinha que sempre soubera ouvir debaixo do ruído, aproximou-se sem aquele cuidado exagerado de quem não quer parecer cúmplice de nada, apenas curiosa o suficiente para não deixar abrir-se uma ferida sem testemunha. A casa tem segredos que a gente não pode esquecer, ela murmurou, sem dirigir-se a ninguém em particular, mas as palavras chegaram a Arthur como se fossem toque de sino, ásperas, inevitáveis. Valentina congelou por um instante, a máscara ligeiramente trêmula, o olhar buscando uma saída que não ardia em fogo alto nem soasse como uma confissão. Dona Rosa, de pé junto ao balcão, observou a tensão com olhos que pareciam ter visto guerras menores antes de ver a própria vida revirar-se nos alicerces. Foi nesse momento que Arthur percebeu que a superfície da conversa escondia sulcos mais profundos. Os sussurros na cozinha, discretos, como quem vela uma verdade sob camadas de cortinas bem ajustadas. Entre risos forçados e gestos que pareciam mais funcionais do que afetivos, Valentina tentou atravessar a porta do quarto com o argumento de que convivência é, no fim das contas, um acordo que protege a casa de escândalos e de críticas públicas. Mas Dona Rosa, com aquela voz baixa que só revela quando a confiança é grande o suficiente, soltou uma contradição que não parecia ter relação com o que se dizia ali. As conversas não têm ecos iguais na manhã seguinte, disse ela, olhando Valentina direito nos olhos, sem mudar de tom, como quem compromete a narrativa apenas pela insistência de uma verdade que não cala. Foi aí que Arthur percebeu que o que parecia uma justificativa simples, espaço para o casal, carregava outra linha invisível,
uma dinâmica de poder que não depende apenas de paredes, mas de uma rede de sinais que pediam para não ser vista. A sala ganhou um silêncio mais denso, como se o ar tivesse decidido segurar a respiração para assistir ao desenrolar de uma peça sem ensaio. No fundo do armário, entre objetos que guardavam memórias como relíquias, algo se revelou quase por acaso. Uma pasta de documentos cuja presença parecia deslocada naquela rotina. Não foi um som alto, apenas o leve roçar de um papel que escapou de uma dobra. Dona Rosa, quem sabe por instinto, aproximou-se primeiro, examinando a pasta com a delicadeza de alguém que sabe o peso de cada selo, de cada timbre de oficialidade. Dentro, selos quebrados, carimbos que tinham perdido a rigidez histórica, folhas que mostravam um traço de gente que não aceitava perder o controle daquele domínio sem desafio. Valentina tentou de novo falar com a firmeza que a caracteriza, mas as marcas nos selos denunciavam o que a voz não dizia, que a história contada em voz alta era apenas a parte iluminada do que realmente ocorria nos subterrâneos daquela casa. "Esses documentos mudam tudo?" perguntou Lucas, surgindo na soleira com uma hesitação que não combinava com a prática de sempre. Ele, que até então vinha como o articulador da expulsão, de repente parecia segurar o próprio impulso para não derrubar a narrativa como um bloco de dominó mal colocado. Valentina cruzou os braços, o corpo alinhado na linha do orgulho, a respiração curta, e respondeu com a sobriedade de quem sabe que o que dizer pode apagar ou inflamar a próxima frase. Dona Rosa, porém, não deixou que a atmosfera fosse única do lado de Valentina. "Não é só o que se vê no corredor, é o que se esconde em cada papel guardado", disse ela, e a frase, simples, serviu de lição para todos ali. A casa, que até então parecia apenas o cenário, tornava-se protagonista silenciosa, ao mesmo tempo cúmplice e juiz. No meio da tensão, Arthur sentiu o peso de uma escolha que não poderia adiar mais. A curiosidade apertou-lhe o peito, não apenas para entender até onde Valentina estava disposta a ir para manter o domínio, mas para responder a uma pergunta que, de tão antiga, parecia ter sido escrita nas paredes. Ele pediu a Dona Rosa que examinasse os papéis com ele, não por deslealdade, mas para compreender se havia uma linha que ligava cada decisão a uma dívida antiga da família, uma linha que Valentina talvez quisesse ocultar para não perder o que ainda restava de prestígio. Dona Rosa concordou, e juntos eles passaram olhos cansados por cada página, lendo além das assinaturas, buscando entender por que aquele terceiro olho, aquele silêncio de vidro, era mais elucidativo do que qualquer explicação verbal. E foi então que o questionamento central da noite abriu-se como uma porta que não tem tranca. É correto acreditar apenas na narrativa pública quando evidências discretas apontam para objetivos que não foram expostos? Você, leitor, responderia com o mesmo rigor a cada linha de uma história onde a aparência parece tão protegida quanto a verdade? O acaso não foi gentil com ninguém. Ele apenas abriu uma fresta por onde a dúvida começou a penetrar, não para resolver já, mas para exigir que alguém, algum dia, se posicione com coragem. Porque, embora Valentina continue com a mesma máscara impecável, os selos quebrados contam outra vez a história que a casa guardou sob o teto, e Arthur sabe que não será mais possível fingir que tudo está sob controle. Não é apenas espaço, é o segredo que controla tudo aqui. A sombra da tarde descia pela sala quando Arthur reuniu os papéis na mesa como quem apaga uma vela para ouvir o silêncio. Dona Rosa tinha atravessado o corredor com o cuidado de quem não quer acordar a casa inteira. Eles se acomodaram perto da janela, onde a luz fria batia nos dedos de porcelana da chaleira esquecida, e o ar cheirava a pó antigo, misturado ao cheiro de alho que ainda pairava na cozinha. Entre os papéis, notas rabiscadas, datas que não batiam, carimbos que pareciam ter sido trocados de propósito. Ele sentiu o peso de uma verdade que não queria carregar, mas que não poderia abandonar. Dona Rosa falava baixo, sem levantar vozes, como se o segredo dependesse do tom para não subir aos ouvidos do bairro.
Contou que, nos últimos dias, havia percebido inconsistências nos registros da casa. Não apenas pequenas falhas de português ou datas desalinhadas, mas uma linha de manipulação que se repetia em vários documentos, assinaturas que pareciam familiares, porém não pertenciam a alguém que Arthur reconhecia sem hesitar. A investigação, ela acrescentou, andava devagar, mas os sinais eram reais o suficiente para que qualquer pessoa responsável pela verdade não pudesse ignorá-los por muito tempo. A frase final ficou pairando entre eles como uma teia que não cabia mais dentro da gaveta. Quando Arthur abriu uma das pastas de madeira, uma coisa chamou sua atenção. Um conjunto de papéis que pareciam ter sido rearranjados recentemente, com marcados cortes de dobra que não batiam com a ordem das páginas. Entre as linhas, um número de registro que não se dizia de quem era, e uma assinatura que se repetia em documentos de origem diversa. Não havia como não reconhecer o cuidado com que alguém buscava encobrir falhas antigas. Ele passou o dedo devagar, sentindo a textura áspera do papel, o índice tremendo ligeiramente, como se a simples memória de uma verdade pudesse derrubar tudo ao redor. E ao lado, uma folha que parecia ter sido espremida para caber em um envelope que não caberia ali. A cada detalhe, uma pergunta se formava. Quem tinha curiosidade suficiente para manusear as informações até o ponto de apagá-las com mais tinta do que era necessário? Foi nesse momento que Arthur notou uma marca menor, quase discreta, que não combinava com as assinaturas que ele conhecia de outros documentos da casa. Impressionou-se com a ideia de que as digitais ali não batiam com ninguém da família que ele já havia acompanhado por décadas. Não era apenas uma coincidência, era uma pista que poderia, se confirmada, transformar o que antes parecia incerto em uma fraude explícita. A luz da tarde, que antes abraçava a sala, pareceu endurecer a distância entre ele e o resto da casa. E, no entanto, era esse o tipo de evidência que não dava para ignorar sem que a verdade pesasse ainda mais em sua consciência. Ao lado, Dona Rosa mergulhou na memória que a ligação com Arthur pedia. Ela lembrou de conversas que não deveriam ter chegado até o pai, de informações que não tinham sido passadas para a boca de quem as usaria contra ele. Disse que Valentina vinha tratando com terceiros para resguardar o imóvel, para manter a narrativa de que o espaço era necessário para a sobrevivência de uma família que, segundo ela, não poderia ser posta em risco por uma visão romântica de passado. Lucas, por sua vez, carregava o peso de uma lealdade que não era simples. Entre o desejo de proteger o filho e o medo do escândalo, ele parecia ter se tornado um elo frágil entre a voz pública de Valentina e a figura silenciosa de Arthur. Dona Rosa, com o olhar meticuloso de quem não quer errar, deixou claro que há um jogo de poder onde as regras mudam conforme quem segura as rédeas da casa. No meio dessa constelação de sombras, o tema antigo voltou a acender um fio. A ideia de que o quarto não era apenas um espaço, mas o ponto de equilíbrio entre herança e memória. Entre os papéis, Arthur encontrou, escondida sob uma pilha de recibos, uma escritura antiga com anotações que pareciam ter sido feitas por mãos que conheciam bem a linha tênue entre as décadas que a casa atravessou. Não era apenas um documento, era uma referência a um acordo de proteção, uma espécie de pacto que ligava o cuidado com o lar ao cuidado com a história que a família queria manter secreta. Valentina, ao que tudo indicava, pretendia manter esse acordo fora do centro da conversa, para que a verdade não pudesse desestabilizar a imagem que ela cultivava com tanta paciência. Os segredos, no entanto, não se deixaram manter apenas no papel. Dona Rosa, ao olhar a varanda e depois a sala, revelou que Valentina já chegou a falar de fechar acordos com terceiros para resguardar o imóvel, não apenas para proteger a reputação, mas para bloquear qualquer pessoa que pudesse revelar a verdadeira linha de herança. A vizinha acrescentou que o peso das palavras de Valentina tinha o brilho frio de quem sabe que cada movimento é visto por alguém que não está ali para testemunhar, mas para ordenar o que se vê. Nesse entrelugar, Arthur começou a entender que o que parecia uma disputa de espaço era, na verdade, uma batalha pela própria história da casa, e que aquela história não cabia inteiramente dentro dos muros. Foi quando o debate entre a razão e o orgulho ganhou corpo.
Havia, sim, a tentação de tornar públicas as inconsistências, de expor cada violação de regras que o tornava cúmplice de uma mentira que se repetia como um ritual. A ideia de destruir a fachada pública parecia, por um instante, libertadora, mas cada passo nessa direção poderia desfazer o que restava de laços com o filho e com Valentina. Expor a fraude de modo direto carregaria o peso de uma condenação que não era apenas de um erro administrativo, mas de uma escolha que colocava a verdade acima da família. E a cada pensamento, a casa, que já parecia um personagem com voz, respondia com rangidos do assoalho e o tic-tac do relógio, como se o tempo pedisse cautela. Entre os papéis, surgiam as perguntas que não poderiam mais esperar. Como agir diante de uma fraude que, se revelada, pode não apenas mudar o patrimônio, mas redesenhar quem é responsável por cada memória guardada ali dentro? Arthur sabia que não havia resposta simples. A cada linha que ele lia, a linha entre justiça e vingança se tornava mais tênue. Ele precisava de provas, de uma confirmação que pudesse atravessar o filtro da reputação pública sem que a casa tombasse por completo. Dona Rosa, firme, oferecia-se para acompanhar os próximos passos, não como cúmplice, mas como testemunha de que a verdade não se dobra diante do medo. E no silêncio que restara, a certeza de que o preço seria alto se ele optasse por ir adiante. E então veio o momento em que tudo poderia desabar, ou, quem sabe, encontrar uma nova forma de se erguer. Arthur respirou fundo, olhando a luz da tarde que se tornava uma linha fria na pele da casa. Ele sabia que não poderia recuar agora, não sem deixar uma pegada firme que pudesse sustentar a explicação diante de alguém que ainda confiava nele. A investigação sobre a fraude dos documentos estava apenas começando a ganhar corpo, mas os indícios já apontavam para um caminho que não havia volta. O encontro com Dona Rosa, a leitura dos registros, o segredo contido na escritura antiga, tudo parecia se alinhar para colocar o peso da decisão sobre seus ombros. Era o derradeiro instante em que poderia escolher entre calar e enfrentar ou acender a verdade, e ver o que aconteceria com tudo que restava da casa. E você, leitor, o que faria diante de uma traição tão íntima? Comentar seria apenas uma reação passageira, ou começaria a mover as peças para que a história não fosse mais contada apenas por quem detém o controle. Enquanto o relógio marcava o tempo com seu tic-tac quase cruel, Arthur segurou firme a pasta de documentos, o rosto marcado por uma gravidade que já não cabia mais nele sozinho. O peso dos segredos parecia ganhar vida própria, empurrando-o para frente, para a próxima conversa, para o próximo passo que poderia mudar tudo. Se eu revelar tudo, ainda terei um lar para voltar. A casa parecia se inclinar para dentro, como se o peso da conversa que se aproximava pudesse derrubá-la a qualquer instante. O piso de madeira rangia sob os passos de Arthur, cada estalo lembrando-lhe que o tempo, ali, não era seu aliado. Do outro lado, Lucas emergiu da sala de estar, os olhos baixos e a respiração marcada por uma pausa que parecia calculada. O rosto do filho carregava uma mistura de culpa e determinação, como se cada linha fosse um mapa traçado para conduzi-los a uma encruzilhada. O ar entre eles ficou denso, e o silêncio não era mais apenas silêncio, era uma coisa que decidia quem falaria primeiro. Arthur parou a poucos passos de distância, a mão apoiada numa cadeira que tremia discretamente. O velho não buscou confrontos, mas a dor antiga que carregava não deixava espaço para rendições fáceis. "Você sabe por que estou aqui, filho?", disse, a voz baixa, controlada. Lucas ergueu o que restava de coragem, o queixo tremendo apenas o suficiente para atrair a tensão que o derrubava por dentro. "Sei, pai. E também sei que isso não é simples para ninguém. Valentina não está apenas defendendo o quarto, ela está defendendo uma imagem." Arthur não piscou. "E qual imagem você acha que vamos salvar quando o próprio lar se torna palco de um teatro que não escrevemos nós?" A palavra teatro pesou na sala como se fosse uma pedra que ninguém ousava mover. Lucas inclinou-se um pouco, as mãos trêmulas apertando as costuras da jaqueta. "Ela nos pediu para manter a cabeça erguida. Não é sobre o quarto, é sobre o que as pessoas vão pensar de nós lá fora. Ela não quer perder o controle da narrativa." O silêncio voltou, mais duro,
mais real, como se as paredes tivessem absorvido cada sílaba para guardá-la para si. A angústia que os rodeava não era apenas entre pai e filho, era a atmosfera inteira da casa que parecia pesar sobre eles. Arthur respirou fundo, sentindo o ar frio da tarde atravessar a janela entreaberta. O aperto de mão de Arthur, que antes era apenas uma tentativa de contato, tornou-se um gesto de resolução. Lucas o olhou, buscando um sinal de que o pai ainda podia escolher o caminho que não machucaria quem já tinha muito a perder. "Não vou desistir do que é meu por direito", respondeu, a voz mais firme do que a dele merecia. "Mas também não vou negar o que você representa para mim, pai." E por um instante, houve uma faísca de reconciliação que parecia capaz de atravessar a distância que Valentina havia imposto entre eles. Foi então que o peso real da conversa começou a se revelar. Arthur puxou da memória uma linha pequena, quase imperceptível, uma possibilidade que não cabia no discurso oficial do lar. Ele disse, quase para si mesmo, mais alto o suficiente para que o filho escutasse: "Honra não significa esconder o que pode nos libertar do papel que nos impuseram." Lucas respirou como quem tenta manter o equilíbrio sobre um terreno estreito. Mas a honra também não é açoite para quem já está cansado de carregar esse peso. A frase ficou suspensa no ar, falhando em ser um acordo, mas abrindo espaço para que o conflito respirasse por alguns segundos a mais. Entre os lençóis de tensão, Arthur percebeu uma coisa que não deveria ter passado despercebida: a assinatura que não coincide com o registro. Papéis que pareciam apenas burocracia, agora, sob a luz amarelada da sala, revelavam um traço que não era dele. Não era de Valentina, nem de Lucas. Era uma assinatura que perturbava o glossário da casa. E, levado pela curiosidade que o cercava como uma sombra, o velho abriu outra folha que estava ali, quase esquecida, e notou o traço de uma autorização que não batia com o que todos juravam existir. Não era uma prova cabal, mas era o tipo de detalhe que pode afundar uma fortaleza construída sobre mentiras públicas. A velocidade da revelação, porém, não vinha apenas das evidências. Veio, sobretudo, da maneira como o trio, Arthur, Lucas e Valentina, começou a se observar com um novo claro de olhos. Não mais apenas como quem guarda segredos, mas como quem percebe que o segredo pode sobrar apenas para quem teme expor a verdade. Valentina não estava ali para justificar. Ela estava ali para manter o equilíbrio precário de uma casa que precisava parecer intacta para continuar a existir do lado de fora. A fachada era sagrada para ela, e a cada nota de sua voz contida podia-se ouvir o cálculo de quem pretende manter o poder sem sinalizar qualquer derrota. E foi nesse momento de desarmonia que a tensão atingiu o meio da peça, onde o leitor esperava a primeira rachadura. E sim, encontrou-a. O espaço entre Arthur e Lucas se abriu em uma fresta de dúvida, uma brecha que fez o ar parecer mais pesado, mais definitivo. A cada respiração, Arthur sentia a distância entre o que era e o que poderia ser, entre a lembrança de um quarto que já não era mais dele e a certeza de que, se ceder, poderia ser empurrado para o chão de novo. Do lado de dentro da casa, Dona Rosa não estava ali, mas sua presença, como uma testemunha invisível, parecia pairar sobre a conversa, lembrando que a rede de segredos não se limita a este encontro. Foi então que o leitor ficou diante da próxima evidência, aquela que não cabe num diálogo direto, a pista que promete atravessar as cortinas de fumaça, a assinatura fora do registro. Não era a prova final, não era a fumaça suficiente para queimar a máscara de Valentina, mas era a semente de outra verdade que poderia crescer com o tempo. E com esse vislumbre, a narrativa cumpriu mais um dos seus compromissos: introduzir um conjunto de pistas que não se curvam diante da necessidade de uma resolução imediata. Não havia sentença final, apenas uma decisão por vir que poderia desfiar o que ainda restava de laço entre o pai e o filho. Nesse ponto da história, a conversa já não era apenas sobre quem fica no quarto, mas sobre quem manda dizer a verdade sem destruir o que ainda pode ser salvo. Os olhos de Arthur procuravam, na casa, qualquer sinal de apoio que pudesse sustentar uma mudança de rumo. Os olhos de Lucas, por sua vez, buscavam, com a mesma urgência contida, uma linha de escape que não signifique abandonar o pai.
E Valentina, com a máscara perfeita de quem protege a família, mantinha-se de pé, silenciosa, mas não insegura, porque sabia que o jogo não terminou ali. O momento de decisão, ainda por vir, foi o que mais pesou sobre os ombros de Arthur. Ele poderia erguer as mãos, chamar a polícia, expor documentos e quebrar a casa em 1000 pedaços para reconstruí-la depois. Ou poderia escolher o silêncio, que por fim também tem um custo. Ao final deste encontro no coração da casa, restaurou-se uma verdade que não podia mais ser ignorada. O poder não habita apenas o espaço físico, mas as narrativas que escolhem manter. E enquanto o lado de fora do mundo ainda julgava, dentro da casa, a dúvida continuava a respirar. Se eu aumentar a voz, o que resta de mim aqui amanhã? O crepúsculo entrava pela janela da cozinha quando a campainha tocou baixo, quase um sussurro entre a madeira antiga e o rangido do alçapão da casa. Arthur abriu a porta com a cautela de quem ainda teme encontrar reforços do passado ali dentro, mas era Dona Rosa quem entrava, com passos lentos e uma maleta surrada que parecia carregar segredos, não objetos. O cheiro de pó antigo e alho suave no ar criava uma espécie de vela de memória ao redor dele, uma linha tênue entre o que era e o que já não seria contado. Dona Rosa fechou a porta atrás de si e encostou a maleta na mesa da sala, onde as fotos da família observavam, silenciosas, como testemunhas de uma história que ninguém ousava terminar. Tem algo que não está certo há muito tempo, ela começou, a voz baixa, quase dissolvendo no buraco quente da lareira. Arthur não perguntou de imediato. Deixou que a curiosidade se abrisse como uma porta antiga que não quer ceder. Dona Rosa soltou o ar que segurava, como quem finalmente entrega uma informação que pesava demais para manter escondida. Valentina tem feito movimentos que vão além do que dizem na porta de entrada. Ela tratou de fechar acordos com terceiros para resguardar o imóvel. Aquelas palavras foram como uma pedra atirando-se em água calma. Não geraram barulho, mas agitaram tudo por baixo, revelando uma corrente escondida sob a superfície. Ele ouviu, sem interromper, enquanto a vizinha descrevia o cenário com a precisão de quem observa há anos. A casa, dizia, não era apenas o espaço tangível, era a promessa de uma proteção que Valentina queria preservar a qualquer custo. Não era apenas dinheiro que girava ali, era controle. Contratos firmados com intermediários, pessoas de fora da casa, envolvidas em manter a narrativa pública, de modo que ninguém duvidasse do que era certo. Arthur percebeu a ação exibida naquelas palavras como se fosse um mapa, uma rota de saída para quem quer escapar de qualquer sombra que possa devolver à história a sua origem. E cada detalhe que Dona Rosa relatava parecia, ao mesmo tempo, uma confirmação e uma ameaça veladas. Se Valentina já agira assim com o imóvel, quem mais poderia ter participado do mesmo tabuleiro? Entre um gole de água e outro de chá, Dona Rosa deixou cair sobre a mesa uma pilha de papéis amarelados que o vento de fora quase arrancou da mão do homem. Em meio às notas, um documento chamou a atenção de Arthur. Assinaturas que não batiam, palavras repetidas em caixas de segurança. Uma linha invisível que ligava aquele papel a uma rede de decisões tomadas longe do lar, longe do olhar do pai, do filho, da família que, segundo a fachada, se unia para proteger o bem comum. Havia, ali, uma pista de que o controle não estava apenas na cabeça de Valentina, mas em mãos que ninguém imaginava, em acordos que prometiam blindar a casa contra qualquer possibilidade de interferência. Dona Rosa repetiu o que achava óbvio, mas que ninguém admitia dizer em voz alta. O segredo tinha um alcance maior do que qualquer personagem ali poderia admitir. Arthur sentiu o peso da revelação descer sobre os ombros, uma gravidade que não cabia mais apenas no peito. A cada frase de Dona Rosa, o chão parecia estremecer sob ele, não por medo, mas pela percepção de que a linha entre justiça e proteção da reputação tinha sido traçada com uma mão que não tremia. O encontro com a vizinha lhe devolveu uma verdade desconfortável. A expulsão havia sido apenas a superfície de um pacto mais antigo, uma tentativa de acomodar ventos externos sem estilhaçar a imagem de uma casa que já não suportava o incômodo da verdade.
E agora, com a confissão de Valentina passando a ostentar o rótulo de resguardar o imóvel como uma justificativa, a sensação de que o conflito era de fato uma batalha por controle de história pareceu se firmar com mais força do que qualquer discussão de espaço físico. No entanto, havia um dilema que queimava silenciosamente dentro dele, como um lume apagando a vela de uma noite de inverno. Expor o que descobrira poderia destruir não apenas a ilusão de uma convivência harmoniosa, mas também o que ainda restava de confiança entre Arthur, Lucas e Valentina. Falariam da verdade apenas para reacender uma brasa de confronto público ou manteriam o silêncio para não derrubar o modo como a família havia aprendido a respirar junto, ainda que por meios ásperos? O confronto com Dona Rosa abriu espaço para uma pergunta que parecia simples, mas que continha o peso de toda uma vida. É mais justo revelar uma fraude para salvar a verdade ou preservar uma fachada que, de tanto ser repetida, já era quase uma verdade por direito próprio? Enquanto as sombras alongavam os móveis, Arthur deslizou o olhar pelos papéis, buscando qualquer assinatura que pudesse servir de prova, qualquer linha que ligasse o passado ao presente de forma irrefutável. Dona Rosa, ao perceber a tensão que se instalava, manteve os olhos fixos nele, como se quisesse lhe transmitir que ali tinha de ser decidido algo que ninguém poderia desfazer depois. O ar ficou carregado de uma espécie de promessa amarga. O que Valentina fazia, quem a ajudava e até onde iam os acordos, tudo apontava para uma verdade que não poderia mais permanecer escondida sem redefinir quem, de fato, detém o poder dentro daquela casa. Não é apenas espaço, é o segredo que controla tudo aqui. A casa rangeu de leve quando Arthur abriu a porta da sala e deixou o ar pesado do corredor bater nele como um lembrete antigo. Ali ainda havia coragem morando entre tantos móveis que pareciam ter sido projetados para ouvir segredos. O relógio na parede marcava a hora em que o silêncio começava a tomar conta das coisas, e ele o deixou lá, como quem sabe que cada segundo precisa ser contado com cuidado. Do lado de fora, a garoa desenhava linhas finas no vidro da janela da cozinha de Dona Rosa, dando ao ambiente um brilho úmido que deixava tudo mais presente, mais real. Ele chamou a vizinha com a voz baixa, quase como se falasse com o próprio tempo, e ela abriu a porta com a calma de quem já ouviu muito e ainda guarda mais histórias para contar. Dentro, Rosa o esperava com o café ainda fumegando, uma caneca quente entre as mãos que pareciam descobrir, a cada gesto, onde estavam os nervos escondidos. Sobre a mesa, Arthur espalhou com cuidado as evidências. Um conjunto de papéis amarelados, diários com anotações que repetiam o mesmo tema, cartas sem remetente, faturas antigas, trechos de contratos que pareciam ter sido dobrados para caber no bolso de alguém. Cada item era uma peça de uma narrativa que o deixava menos pai de família do que guardião de uma verdade que começou a doer quando tocou o coração da casa. Rosa, que sempre falava baixo para não acordar o passado, inclinou-se para ler. O papel cheirava a poeira e a tempo. Isto aqui não é apenas espaço vago, Arthur. É pedaço de memória que alguém resolveu congelar para não doer na hora de escolher, disse ela sem pressa, como se a frase pudesse, de tão simples, conter a chave de tudo. Ele contou o que vinha pensando. Não era mais apenas uma contabilidade de quem dormia no quarto de quem. Era uma tentativa de entender por que a expulsão havia sido primeiro despertada pela necessidade de manter uma imagem limpa, de não deixar que o mundo visse aquilo que Valentina temia expor. A carta sem remetente, as datas que se repetiam, as marcas de assinatura que pareciam ter sido forjadas, os diários que repetiam a mesma história com palavras diferentes. Tudo apontava para um esforço antigo de esconder uma versão da casa que não cabia na vitrine oficial. Cada página conversava com o ambiente, como se, ao tocar o papel, Arthur pudesse ouvir o eco do que ficou para trás. Rosa leu tudo com o cuidado de quem sabe que a verdade não é apenas um documento, mas uma consequência. Em meio aos papéis, um bilhete escondido dentro de uma moldura na porta chamou a atenção dela com mais força do que qualquer coisa. O bilhete falava de uma rede de contatos fora da casa, de alguém que poderia descredibilizar Arthur publicamente se as peças feias da história saíssem ao vento. Ela não levantou a voz, apenas respirou fundo e deixou que o silêncio respondesse por ela.
O silêncio, ali, dizia que cada decisão seria carregada pelo peso de várias vidas, não apenas pela dor de uma casa que precisasse de espaço. Você não está sozinho nesse caminho, Arthur, murmurou Rosa, com a aparência de quem, mesmo em tempos difíceis, espera por uma linha reta para não tropeçar no próprio medo. Se for para abrir tudo de uma vez, que seja com quem pode segurar o choque junto com você. O plano, então, ganhou forma como uma vela que finalmente encontra o vento certo. Não apagar a vela, nem deixá-la se apagar sozinha, mas guiar a chama com cuidado, evitando que o fogo alcance o que ainda pode ser protegido. Arthur decidiu contar tudo a Rosa, não para lançar mão de uma revolta impensada, mas para ter alguém externo que pudesse, com prudência, orientar o que viria a seguir. Não seria um choque yardstick de justiça pela internet, nem um grito jogado ao acaso. Seria uma passagem segura para a verdade, uma forma de evitar que o caos se alastrasse sem controle pela casa que ele ainda amava. O encontro com Rosa, portanto, não era o ato de uma explosão, mas a escolha de uma ponte. Enquanto a garoa continuava a cair, eles conversaram em voz baixa sobre quem poderia ouvir sem que a narrativa pública fosse esmagada pelo peso de segredos. Rosa citou, sem contexto direto, uma lembrança murmurada entre as paredes da casa antiga, o guardião. Não era um título sagrado, nem um segredo explícito. Era uma imagem que parecia pairar sobre cada decisão, como se alguém invisível guardasse o equilíbrio entre verdades que não cabem mais na sombra. A tal figura, o tal guardião, passou a assomar nos olhos de Arthur e nas pausas de Rosa, como se uma presença antiga estivesse de fato olhando para eles, esperando para ver quem falaria primeiro. Mesmo diante daquela conversa calma, a tensão não diminuiu. Saber que havia uma ponta de conspiração além da própria casa, uma rede que Valentina poderia acionar para derrubar o que restava de reputação, tornou cada gesto mais calculado. Arthur percebeu que o caminho não seria simples nem seguro. Cada passo precisava de um cuidado quase ritual para não acender um fogo que pudesse consumir também quem ainda precisava dele. Rosa, por sua vez, manteve a promessa silenciosa de ser a ponte entre aquilo que era público e aquilo que precisava ser mantido sob guarda até que a verdade, por fim, saísse ao mundo sem que alguém saísse ferido de forma irreparável. E mesmo com a delicadeza daquilo que faziam, a casa parecia respirar com eles, como se cada respiração carregasse o peso de uma decisão que não voltaria atrás. Ao final da conversa, Arthur já não era apenas o homem que se sentia tragado pela distância que a expulsão impôs. Era alguém que reconhecia que a história da casa não cabia mais dentro de uma única versão. Se ele precisava de provas, não bastavam mais as palavras que o tempo gravara nas paredes. Precisava de alguém que pudesse entender que a verdade, quando escolhida, tinha consequências. E Rosa, com o cuidado de quem guarda segredos há décadas dentro de um peito cansado, concordou em ajudar, não para legitimar uma vingança, mas para conduzir a verdade com a responsabilidade que o momento exigia. Quem pagará o preço pela verdade? O pensamento voltou a flutuar na sala, entre o cheiro de pó antigo e o café que já esfriava na xícara de Rosa. Enquanto o peso de cada documento permanecia sobre a mesa, Arthur sentiu o peso de uma decisão que não podia mais adiar. A janela entre o que é público e o que é verdadeiro já não fecha. O ar na sala parecia carregado de vidro quebrado, cada respiração de Arthur soando como um passo de dança sobre um tablado que rangia de medo. Valentina permaneceu de pé, a cabeça erguida. Olhos frios que ninguém ousava confrontar sem o peso da verdade por perto. Lucas, à beira da porta, respirava com a pressa de quem sabe que a casa pode ruir a qualquer momento, desde que o mundo ao redor não perceba o custo que já foi pago ali dentro. Foi Arthur quem quebrou o silêncio, abrindo a planície de segredos que se estendia entre eles como uma cerca invisível. Primeiro, uma página amarelada que caiu das folhas do diário de seu antepassado, manchada pela umidade do tempo e pela insistência de memórias quase sagradas. Guardião do lar, dizia a linha que parecia ter sido escrita para um ouvido que não existe mais. Em seguida, outra linha, quase apagada, mencionando um acordo antigo entre famílias, uma proteção tensa que havia existido para manter o equilíbrio entre espaço, honra e memória.
O quarto, que antes era apenas quarto, parecia ruir de dentro para fora, como se as paredes fossem testemunhas cansadas de uma verdade que não cabia em gestos públicos. Valentina não tremeu, mas suas mãos puseram o peso do mundo sobre a mesa, como se cada objeto ali pudesse lhe cobrar a dívida de uma história que não era a dela sozinha. Este espaço não é apenas seu, disse, a voz polida, o tom paralelo ao daquelas reuniões que ajudam a manter as aparências. É o nosso lar, é o nosso patrimônio, é a forma como mostramos ao mundo quem somos. E, no entanto, havia ali algo mais, uma linha que não era dita, mas que todos sentiam atravessar o ar, o segredo que custava a verdade, o custo de manter as aparências acima da própria humanidade. Arthur, por sua vez, não abriu mão da postura de quem já carregava a casa nos ombros há décadas. A casa sempre foi mais do que tijolos para mim, respondeu ele, a voz baixa, quase sussurrando para não derrubar o que ainda restava da dignidade que sobrara. Foi assim que aprendi a sobreviver a uma vida que não nos prometeu nada fácil. Não estou pedindo nada grandioso, apenas a certeza de que meu espaço não se perde como se fosse lixo. E ali, entre as palavras, o peso veio na forma de um silêncio que insistia em se estender, como se as próprias paredes pedissem que alguém reconhecesse o custo de cada decisão tomada ali. Foi Lucas quem quebrou o impasse com uma frase que parecia ter sido dita antes, porém tinha um tom que não era dele, um tom que indicava a sombra de alguém maior por trás de tudo. Não é só sobre espaço, ele murmurou, olhando para a mãe com a mistura de medo e lealdade que uma criança guarda quando vê o mundo virar de ponta cabeça. É sobre o que fica de nós quando partimos, sobre o que foi prometido à frente dos olhos de todos. A verdade, que até então parecia uma praga de palavras, agora se recolhia em uma linha firme. Houve um acordo que servia para proteger a casa, mas que, se exposto, destruiria o que restava de reputação, de memória, de família. Foi então que o peso migratório da revelação encontrou cada um no seu lugar. O diário mencionava não apenas a proteção de um espaço, mas a pessoa que carregava o cuidado de tudo o que era do lar, o guardião. E o guardião, segundo as entrelinhas traçadas com cuidado, era alguém que, por mais que tivesse sido invisível, era decisivo para manter a casa de pé. O que Arthur pressentira durante tanto tempo, o que Valentina tentara esconder com camadas de razão e de sorriso contido, agora emergia com a clareza de quem finalmente sabe onde o preço foi pago e por quem. O alívio chegou como exceção de vento, breve, tenso, acompanhado de uma mágoa que dobrou os ombros de Arthur, como se cada palavra lhe tirasse uma parte da própria história que ele sempre quis manter. Ele olhou para o rosto de Valentina e, por um instante, viu o peso da verdade refletido nos olhos dela. Não a crueldade, não a vilania, mas a fadiga de quem percebe que a casa não comporta apenas segredos, mas decisões que redefinem tudo. E ainda assim, não houve grito que pudesse limpar o ar ou reescrever o que já tinha sido decidido nos corredores silenciosos da verdade. Num acorde que pareceu avançar sozinho, Dona Rosa surgiu na porta entreaberta com a cadência de quem guarda respostas que ninguém quer ouvir. A vizinha tinha visto coisas, ouvido coisas, guardado pontas soltas que faltavam para entender o desenho completo. Ela não disse tudo de imediato, mas o suficiente para que Arthur sentisse que a rede de segredos não era algo que pudesse ser cortado com uma única decisão. Era uma teia que precisava de uma escolha, uma decisão que continha a possibilidade de reconstrução ou a exigência de libertar tudo para o mundo. A casa, que sempre foi mais que madeira e concreto, tornou-se agora o lugar onde a verdade não cabia em gengivas de orgulho, mas precisava de coragem para ser olhada sem desespero. Foi nesse confronto que Arthur revelou o que ninguém ousava dizer em voz alta, que o mundo exterior pode não perdoar um segredo que parece ter sido protegido pela própria vontade de preservar o lar, e que talvez o preço de manter a família intacta por um tempo mais longo fosse a continuação da mentira que já se insinuava na superfície. O dilema era claro: reconstruir a relação entre pai e filho ou libertar a verdade para que cada um pudesse escolher, mesmo que isso significasse deixar a casa para trás.
O som do próprio coração de Arthur parecia responder em cada tossida de ar, em cada pausa que se tornava quase um silêncio de culpa. Entre as palavras que derramaram a verdade, o diário antigo foi aberto por inteiro, revelando a essência do pacto que mantinha o equilíbrio do lar. Não apenas o quarto, mas a história inteira do que a casa significava para ambas as famílias. E a conclusão não parecia mais um jogo de poder, mas uma decisão que cabia a cada um, com o peso de quem sabe que o que se escolher ali não seria apenas um momento, mas um destino inteiro. O relógio na parede marcava o tempo que se esfarelava, e o ar ao redor parecia se dividir entre o que era público e o que era verdade, entre o que era temor e o que era desejo de honestidade. O momento de escolher chegou sem aviso, como uma sombra que cai sobre uma mesa quando alguém desiste de fingir. A tensão explode no peito de Arthur, na firmeza de Lucas e no punho cerrado de Valentina, cada um respirando com a força de quem sabe que qualquer saída deixa um rastro de dor. E aí, num compasso que pareceu durar uma eternidade, a decisão se impõe, carregando consigo a gravidade de todas as escolhas que já haviam sido adiadas por décadas. O que antes parecia uma luta sobre espaço, torna-se uma eleição sobre quem pode ficar, quem pode perdoar e quem pode carregar o peso de uma verdade que não se cala. O leitor recebeu a chave de uma pergunta que não se encerra: julgar ou compreender, cobrar ou encontrar verdade. O silêncio, por fim, pareceu ceder diante de uma conclusão que ainda não é final, mas que aponta para o que vem pela frente, para o que pode nascer do esforço de uma família de encarar a própria história sem fugas. O peso da decisão se acomodou na sala como uma sombra que respira, pronta para se tornar realidade. O que se decidiu, quem ficou, quem foi embora, tudo ficou entre os olhos que assistem e o coração que não pretende negar o que precisa ser dito. O ar, enfim, ficou menos pesado, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque a direção foi tomada. Não haverá retorno ao silêncio que feriu tanto. O lar, agora, se tornou uma escolha que envolve cada um deles, uma decisão que pode curar ou ferir irreversivelmente, mas que não pode mais ser adiada. O peso da escolha passou a ser a própria casa, a própria história, o próprio futuro que cada um decide construir ali, a partir dali. O leitor ficou saboreando a verdade que se abriu sem anestesia, sabendo que o próximo passo exigiria um preço ainda mais alto, mas também a chance de uma forma de paz que não depende de mentiras. O que se decide naquele instante não é apenas o destino do quarto, é a demonstração de que a casa finalmente pode escolher quem a habita. E com essa escolha, cada alma terá de escolher também o que carrega para o resto da vida. O peso de cada decisão ecoa no corredor, na madeira rangente sob o peso do medo e da coragem, e, em meio ao alívio contido, a pergunta permanece: qual legado ficará para a próxima geração? O ar respira, o silêncio observa e a casa espera pela resposta. O lar não é apenas um espaço, é uma escolha de quem o habita. A casa parecia ter engolido o som de passos e respirações, como se o próprio mobiliário guardasse seus palcos de tensão. Arthur abriu os olhos e ouviu o ranger do piso que ainda soava como um sussurro de gente que já não cabia naquele quarto. O ar tinha cheiro de madeira antiga e pó, de alho na cozinha, de silêncio carregado de perguntas. Ele se levantou devagar, sem fazer barulho, e deixou que a luz da manhã cortasse a escuridão que ainda pesava no corredor. Decidiu manter uma parte da verdade, não por covardia, mas para não destruir o que restava de Lucas sem lhe dar chance de escolher o próprio caminho. E, ao mesmo tempo, carregou um peso maior: expor o que Valentina realmente tinha feito, ainda que de forma contida, para que o menino pudesse ver a verdade por trás da máscara. Foi até a sala onde Dona Rosa costumava guardar a luz do mundo lá fora, e pediu que a vizinha o ouvisse com penumbra de confidência. Mostrou-lhe papéis amarelados, uma escritura antiga que ligava o espaço a uma dívida que atravessava gerações, além de mensagens que chegaram a ser apagadas, como se o tempo quisesse calar aquilo que não podia ser calado. Disse, sem rodeios, que Valentina havia manejado a convivência como instrumento de poder, usando a narrativa de um simples custo de convivência para justificar a expulsão do pai.
Não contou tudo de uma vez. Algumas peças ficariam de lado para não esmagar o que ainda podia ser reconstruído, mas deixou claro o suficiente para que Dona Rosa visse o quadro inteiro, ainda que incompleto. A reação da vizinha foi um peso suave e necessário. Dona Rosa não gritou, apenas inclinou a cabeça, respirou fundo e, entre o sussurro de uma chaleira que ferveu ao longe, sussurrou também que a verdade pode ser o caminho mais duro, mas que o silêncio sempre cobra seu preço. Ela não prometeu soluções mágicas, apenas ofereceu a própria casa como espaço seguro para pensar, ouvir e decidir sem pressa. E naquele instante, Arthur percebeu que a força maior não estava no choque da revelação, mas na coragem de mantê-la com compaixão, especialmente por Lucas. Voltou para a casa com a cabeça cheia de ruídos diferentes. O peso do segredo que precisava permanecer contido, a certeza de que Valentina havia criado uma farsa para proteger sua posição e a compreensão de que, para o filho, ele deveria escolher o caminho que não esmagasse a criança que, por ingenuidade ou orgulho, ainda poderia nascer de novo. A sala, ao menos, pareceu respirar com ele. O relógio em cima da estante parecia marcar cada decisão com batidas mais lentas, quase pesadas, como se o tempo tivesse decidido participar do debate interno de Arthur. O chão rangeu de novo sob seus passos, mas agora o ranger não era apenas de madeira. Era o som de uma casa que aceitava ouvir uma verdade que não deveria ser esquecida. Ainda naquela manhã, a argila de memória começou a se mover entre os dois mundos em que Arthur habitava. O mundo em que protegia o filho, mantendo uma parte da verdade para si, e o mundo em que a máscara de Valentina começou a fissurar-se sob o peso de evidências que não podiam mais ser ignoradas. Lucas, pelo que se via pela janela entreaberta, parecia estar irremediavelmente dividido entre o afeto pelo pai e o medo do que o segredo poderia lhe trazer à tona na frente de todos. Valentina continuava, por enquanto, a reger as aparências com a mesma naturalidade com que respirava, mas o ar ao redor dela já não carregava a mesma certeza, e isso bastava para que Arthur entendesse que o equilíbrio que ele considerava sustentável era, de fato, frágil. Ao fim da tarde, a decisão tomou forma sem que tivesse sido anunciada em grande estilo. Ele iria expor, aos poucos, o que Valentina tinha feito, não para destruir, mas para libertar a verdade que ainda seria capaz de curar. Não revelaria a totalidade do acervo de segredos que o amarrava a uma história antiga. Conservaria, por Lucas, o direito de escolher seu próprio peso na balança, mas deixaria claro que a expulsão não era apenas falta de espaço. Era uma tentativa de apagar uma parte da história comum que, de tão delicada, precisava de uma mão firme para não desmoronar o que restava de dignidade. A voz de Arthur, quando finalmente se fez ouvir entre Thaís de Porta e murmúrios, carregou uma firmeza que não se via há muito tempo. Ele não desejava vingança, apenas justiça que não fosse vazia. Foi então que Dona Rosa, em tom direto, sugeriu que encontrassem uma forma de agir que não destruísse completamente o que ainda podia ser salvo. A conversa entre eles não trouxe promessas fáceis, mas abriu espaço para uma decisão que, embora dolorosa, parecia mais humana. Arthur reconheceu que o preço da verdade não era apenas o enfrentamento da crueldade pública, mas a chance de reconstruir laços que, embora rachados, ainda tinham o poder de se curar com o tempo certo, na hora certa. E se algo ficasse claro, era que o lar não seria mais o mesmo. Ele aderia a uma nova ordem que não negava o passado, apenas lhe dava uma forma menos brutal de convivência. Se você estivesse no lugar dele, que decisão tomaria diante de um legado doloroso? Perguntou a si mesmo em voz baixa, para que a pergunta fizesse morada na escuta calma da casa. A resposta não era óbvia e espalhava-se pela sala como uma sombra que não escolhe lado, mas que se move ao redor do que ainda pode se salvar. A cada respiração, Arthur sentia o peso de escolher entre proteger o filho e revelar o que Valentina havia feito, entre manter a dignidade da família e deixar que a verdade, por fim, ocupe o espaço que sempre lhe pertenceu. E, no fim, a decisão tomou seu lugar sem que ninguém a enumerasse em voz alta. Uma parte da verdade ficou guardada, para que Lucas não perdesse a chance de escolher por si mesmo como seguir adiante.
A outra parte, a que apontava para o que Valentina realmente tramou, foi posta sob a luz de forma constante, para que as consequências não fossem apenas punição, mas aprendizado, para que o lar pudesse existir com a honestidade que ainda era possível sustentar. A casa, que sempre fora um personagem silencioso, começou a falar com uma clareza que não tinha antes. A verdade, quando bem dosada, ainda pode abrir portas sem quebrar o que resta de afeto. E assim fica o lar, reconstruído com preço pago e uma verdade que não se cala.